Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos falar da cultura woke e da morte da empatia. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindos ao 94º episódio do teu podcast favorito. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. És o teu maior crítico? Queres descomplicar a tua mente? Descobre como no novo livro que eu acabei de lançar, Não Te Preocupes, o guia para tu pensar naquilo que interessa. Aprende a cortar o ciclo do excesso de pensamentos e a viver uma vida mais leve, mais positiva, mais consciente. Procura hoje nas lojas da Amazon Não Te Preocupes, o guia para pensar no que interessa. Ora, cá estamos de novo. Durante os últimos 3 episódios, prometi abanar as estruturas e trazer algumas temáticas que estavam em falta para que cada um dos ouvintes pudesse pôr pensamento, colocar as suas próprias opiniões no lugar certo e agir de forma consciente. Felizmente, provocou alguns de vós a terem um debate comigo, a enviarem questões e a darem as vossas opiniões. É certo que esperava mais, mas mais vale poucos e bons do que muitos e sem cabeça. E quando falo de mais valer poucos e bons do que muitos e sem cabeça, estou já a intuir o que aí vem no dia de hoje. Uma das perguntas que me foi enviada foi onde é que, no meio de tudo o que eu falei nos últimos 3 episódios, encaixava a ditadura do politicamente correto e a tal morte da empatia que eu vaticinei. Onde é que aqui encaixava a novíssima mania da cultura woke. E sim, cultura woke, W-O-K-E. É um anglicismo, é certo, mas está cada vez mais na moda. Em essência, a cultura woke refere-se a um movimento social que enfatiza uma consciência aguda das questões de justiça social e racial, particularmente naquilo que diz respeito à discriminação e à desigualdade sistémica. Os defensores da cultura woke procuram chamar a atenção para este género de problemas e tentam promover mudanças sociais e políticas para os resolver. No entanto, quando muitas cabeças não pensantes se unem, como em todos os movimentos, a cultura woke tem os seus reveses. Há muitos críticos que dizem que a cultura woke promove uma mentalidade de vitimização que é excessivamente sensível e rápida em rotular qualquer discordância como uma espécie de preconceito e até um certo discurso ao ódio. Outros dizem que ela restringe a liberdade de expressão ao criar um clima de autocensura e conformidade intelectual. Na verdade, é as duas coisas. Mas esta é apenas a minha opinião. Portanto, como muitas coisas na vida, a verdade sobre a cultura woke provavelmente reside algures no meio. Começou como algo extremamente importante, mas transformou-se numa espécie de inquisição moderna, onde da consciencialização sobre a injustiça e a desigualdade, passamos ao linchamento público e à destruição da vida dos outros. Portanto, é disto que vamos falar. No ar está um certo cheiro a pólvora. Não a de canhão, mas a pólvora incendiária das guerras culturais que estão a dilacerar a nossa sociedade. Desde o primeiro episódio no Quem Cala Consente que te tenho alertado para algumas coisas. Falamos muito do teu eu interior, do teu crescimento pessoal, mas também falar do teu lado social é extremamente importante. E hoje quero-te falar destes 2 tumores perigosos que nos afligem, a ditadura do politicamente correto e a morte da empatia. Aviso já, se és dos sensíveis que se ofende com uma brisa, este episódio não é para ti. Mas se ainda tens um neurónio rebelde, se ainda te recusas a render-te à patrulha do pensamento único, então aconchega-te aos auscultadores e prepara-te para pensar o impensável comigo. A tirania do politicamente correto.
Pois, caro ouvinte, não é preciso ser um gênio para perceber que a cultura woke deixou de ser um movimento bem intencionado para se transformar numa seita autoritária. Cada vez mais pessoas o entendem. E nós, que estamos atentos, andávamos já a prever isto, certo? Sob esta capa da virtude e da justiça social, esta ideologia impõe uma visão distorcida da realidade onde qualquer opinião divergente é silenciada e demonizada. Vejamos alguns exemplos gritantes desta tirania do politicamente correto. Há pouco tempo, um professor universitário foi despedido por se recusar a usar os pronomes de género preferidos pelos alunos. Reparem bem, não estamos a falar de ofensas ou de discurso de ódio. Não estamos a falar de violência verbal ou física. Estamos a falar de uma questão de liberdade de expressão e de crença. Se tu acreditares em Deus, eu não tenho de acreditar. Se tu acreditares que és Ele, eu não tenho que te chamar Ele. Mas para os woke, isso não interessa. Quem não se verga à sua cartilha é uma espécie de herege e deve ser queimado na fogueira. E o que dizer da censura às obras clássicas da literatura por conterem linguagem ou ideias consideradas problemáticas pelos padrões da cultura woke? Livros como As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain, ou Kill the Mockingbird, de Harper Lee, que retratam e denunciam o racismo, estão a ser banidos das escolas e das bibliotecas. É como se quisessem apagar a história e fingir que os problemas nunca existiram. Eu lembro-me disto ter acontecido no passado em Portugal. Chamavam-lhe censura. Aliás, ainda me recordo de histórias contadas pela minha avó sobre ler O Crime do Padre Amaro. Mas a coisa não fica por aqui. Agora até gigantes da comédia, como um Dave Chappelle, estão a ser cancelados por ousarem fazer piadas sobre temas sensíveis. Mas desde quando é que o humor tem de ser policiado? Desde quando é que temos de pedir licença para rir? A comédia sempre foi uma forma de questionar tabus, de nos fazer refletir na sociedade, de perceber o que tem de mudar, de perceber o que está errado. Só que, pelos vistos, agora é crime. E chegamos, claro, ao cerne da questão. Estamos a criar uma sociedade onde os sentimentos se sobrepõem aos factos, onde a verdade objetiva é sacrificada no altar da segurança emocional, onde qualquer um pode alegar-se ofendido e exigir que o mundo se curve à sua própria vontade. Meus caros, isto é um caminho perigosíssimo. Uma sociedade que privilegia a subjetividade sobre a realidade está condenada ao fracasso. Se continuarmos por este caminho, vamos ter uma geração de adultos infantilizados e incapazes de lidar com opiniões contrárias ou com a menor adversidade na vida. Vamos ter um mundo onde a ciência é negada em favor de crenças absurdas como a Terra plana, onde a racionalidade é vista como uma ameaça, onde o mérito é substituído pelas cotas da diversidade. Já estamos a ver as consequências deste fenómeno. Se olharem para as universidades, que deviam ser bastiões do pensamento livre e do debate de ideias, tornaram-se em câmaras de eco onde só se ouve uma versão da história. As empresas e marcas, hoje em dia, com medo de serem canceladas, rendem-se à chantagem do ativismo woke e despejam milhões em iniciativas de justiça social alegada, enquanto estão, na verdade, a explorar os trabalhadores, a explorar sociedades, a explorar os empobrecidos. Mas ninguém fala disso. O que é importante é que a publicidade seja inclusiva. E nem vamos falar das redes sociais, que já foi tema nos episódios anteriores. Os tais campos de batalha onde as tribos rivais se degladiam com insultos e acusações. Caros ouvintes do Quem Cala Consente, isto não é progresso, é loucura coletiva. Estamos a criar um mundo cada vez mais frágil, mais irracional, mais intolerante. Um mundo onde todos têm de pensar e falar da mesma maneira, onde não há espaço para a nuance ou para a discordância. Um mundo onde a liberdade individual é sacrificada em nome de uma suposta harmonia social. E o mais irónico é que os woke se veem como os que são do bem, como os defensores dos oprimidos, só que na verdade estão a oprimir todos aqueles que não concordam com eles. Dizem que combatem a intolerância, mas com quê?
com mais intolerância ainda. Combatem o ódio com o triplo do ódio. E no processo estão a destruir os próprios valores liberais que dizem que defendem, como a liberdade de expressão, o Estado de Direito e a presunção da inocência. Deixem-me que vos diga, não há nada de virtuoso em apontar o dedo aos outros e gritar racista, sexista, transfóbico à mínima provocação. Não há coragem nenhuma em juntar-se à multidão linchadora das redes sociais e cancelar quem diz algo que é impopular. Bem pelo contrário, isso é um ato de cobardia moral e de preguiça intelectual. A verdadeira virtude está em tentar compreender quem pensa diferente de nós, em ter a humildade de admitir que não temos todas as respostas, em defender o direito de todos a expressarem o que acham, mesmo que não concordemos com aquilo que dizem. Porque é isso que nos faz crescer como indivíduos, é isso que faz viver em sociedade. Só que para os woke, isto é pedir demais. Eles não querem dialogar, querem impor a sua visão do mundo à força. Não querem igualdade de oportunidades, querem igualdade de resultados, custe o que custar. Não querem curar as feridas do passado, querem vingança sobre os opressores do presente. E assim, sob uma espécie de bandeira do progresso, estão a fazer-nos regredir para uma era de tribos, de sectarismo, de pensamento mágico. Uma era em que não importa o que dizes, só importa o que és. A tua raça, o teu género, a tua orientação sexual e as tuas escolhas estranhas, que na verdade são só tuas. É uma era em que a tua identidade de grupo determina o teu valor como ser humano. Isto, meus amigos, é a verdadeira face da cultura woke, uma ideologia regressiva, anti-humanista, profundamente autoritária. Uma ideologia que não tolera a dissensão, que esmaga um indivíduo em nome do coletivo, que vê o mundo em termos de opressores e oprimidos. Uma ideologia que, ironicamente, tem muito mais em comum com os regimes totalitários que diz que combate do que com os ideais iluministas que alega representar. E as consequências já se fazem sentir. Vivemos num mundo cada vez mais polarizado, mais irracional, cheio de rótulos, mais propenso ao conflito. Um mundo onde as pessoas têm medo de dizer o que pensam, onde a arte e o humor são censurados, onde a busca da verdade é vista como uma heresia. Um mundo onde os sentimentos importam mais do que os factos, onde a intenção conta mais do que o resultado, onde o politicamente correto se sobrepõe ao factualmente exato. E se continuarmos por este caminho, o futuro que nos espera é sombrio. Vamos ter uma sociedade cada vez mais frágil e infantilizada, como disse anteriormente, incapaz de lidar com seja o que for. O falhanço da empatia. Pois é, se a tirania do politicamente correto é um dos tumores que corrói a nossa sociedade, o falhanço da empatia é uma metástase que se espalha por todo o corpo social. Por enquanto, a cultura woke impõe-nos uma visão distorcida da realidade e a polarização extrema rouba-nos a capacidade de ver a humanidade em quem pensa diferente de nós. Mas olha à tua volta. Vivemos em espécie de bunkers ideológicos, em autênticas câmaras de eco onde só ouvimos quem concorda connosco. Os algoritmos das redes sociais, que deviam expandir os nossos horizontes, tornaram-se cúmplices desta segregação intelectual. Eles alimentam-nos mais do mesmo, afastam o contraditório, criam a ilusão de que todo mundo pensa como nós. E assim, sem darmos por isso, perdemos a arte de ouvir, de questionar as nossas certezas, de dar o benefício da dúvida a quem discordamos. O resultado ficou à vista, como disse anteriormente. Uma sociedade cada vez mais fraturada, onde o meio termo desapareceu. Ou és de esquerda, ou és de direita. Ou és progressista, ou és conservador. Ou és racializado, ou és privilegiado. Não há nuances, não há pontos, só muros e trincheiras. E ai de ti se ousares questionar a cartilha que está ao teu lado. És logo acusado de traidor, de vendido ou pior, és cancelado. Isto é o triunfo do tribalismo sobre o pensamento crítico. É o nós contra eles. Uma ideologia de demonização do outro como única forma de afirmar a nossa identidade.
E claro, fomentada por políticos, por mídia sem escrúpulos, que sabem muito bem que o medo e a raiva vendem mais do que a empatia e a compreensão. E assim, perdidos neste labirinto de espelhos, deixamos de ver as pessoas por detrás das opiniões. O vizinho que vota no outro partido deixa de ser o simpático senhor que nos ajuda a carregar as compras e é um fascista ou então um comunista. O familiar que partilha no Facebook um artigo que nós discordamos já não é uma pessoa que amamos apesar das diferenças, mas é um ignorante a abater. E até os amigos de longa data se tornam descartáveis à primeira discussão acalorada porque não deveriam usar amarelo. Quando o mundo é a preto e branco, não há espaço para os laços que nos unem para lá de tudo isto. Tudo se torna um campo de batalha ideológico, da arte ao desporto, da ciência à educação dos filhos. E nesta guerra, todos os golpes estão a ser permitidos, o insulto, a insinuação, a caça às bruxas. Já não interessa se o que dizemos é verdade ou mentira, só interessa se está a magoar o inimigo. Já não importa se o que fazemos é certo ou errado, mas sim se serve a nossa causa, a nossa bandeira. E no meio desta polarização tóxica, os laços mais básicos da sociedade desintegraram-se. As famílias estão a destroçar-se por discussões envenenadas à mesa do jantar. As amizades estão a ser perdidas por comentários impensados nas redes sociais. As comunidades fragmentam-se por guerras de surdos que ninguém pode vencer. Mas talvez o mais trágico no meio disto tudo seja o paradoxo em que nós caímos. Porque enquanto celebramos a diversidade de raça, género ou orientação sexual, condenamos a diversidade onde ela mais importa, no pensamento. Queremos uma sociedade em que todos tenham lugar à mesa, mas expulsamos dessa mesa quem se atreve a discordar de nós. Dizemos-nos tolerantes e inclusivos, mas praticamente somos cruéis da exclusão. E assim, obcecados com estas diferenças superficiais, esquecemos-nos do que nos une como seres humanos. Esquecemos de que por baixo da pele de cada opinião contrária bate um coração igual ao nosso. Um coração que ama, que sofre, que ri, chora como o nosso. Um coração que, como o nosso, só quer ser ouvido, compreendido, respeitado na sua dignidade intrínseca. Mas como é que vamos compreender este coração sem nos darmos ao trabalho de o ouvir? Como vamos respeitá-lo se o reduzimos a um rótulo, a um estereótipo, a um inimigo a abater? Como vamos construir uma sociedade justa e harmoniosa se nem conseguimos ver humanidade em quem não pensa como nós? Meus amigos, é aqui que a empatia falhou. E é aqui que temos de a resgatar antes que seja tarde demais, porque a empatia não é concordar com tudo e com todos, é tentar compreender de onde vem a discordância. Não é impor-se o politicamente correto, é criar escuta ativa, mente aberta. Não é abdicar das nossas convicções, é defendê-las com argumentos em vez de ataques. Acima de tudo, a empatia é reconhecer que ninguém tem o monopólio da verdade ou da virtude, que todos temos algo a aprender com o outro lado, por mais distante que nos pareça. Que as únicas batalhas que valem a pena travar são as batalhas por mais diálogo, mais pontes, mais compaixão. Porque no fundo, é disso que se trata a polarização, de uma gigantesca falha de compaixão, de uma incapacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de vermos o mundo pelos seus olhos, de reconhecermos a sua dor, a sua humanidade, a sua educação, o seu passado e história. E sem compaixão, meus caros, não há sociedade que sobreviva. Há apenas tribos rivais condenadas à guerra perpétua. Portanto, sim, tenhamos as nossas opiniões, lutemos pelas nossas causas, mas lutemos com empatia, com respeito, com a humildade de saber que não somos donos da razão. Lutemos para convencer, não para destruir. Lutemos para unir, não para dividir. As tais pontes em vez de muros. Porque no final do dia, o que nos define não são as nossas diferenças, mas o que fazemos com elas. A vitória de uma das tribos é sempre a derrota da humanidade toda. Libertar-se da prisão mental.
Ora bem, depois de exorcizarmos estes dois males gêmeos da nossa era, a tirania do politicamente correto e a erosão da nossa empatia, chegou o momento de falarmos de libertar. Porque sim, há uma saída para esta prisão mental em que nos fomos encerrando, e essa saída chama-se pensamento crítico. Pensamento crítico, amigos, não é uma habilidade especial, não é nada que se aprende na escola. É uma postura perante a vida, um compromisso inabalável com a verdade, venha ela de onde vier. É a coragem de questionar tudo o que nos dizem, especialmente quando vem de quem tem poder sobre nós. É a humildade de admitir que podemos estar errados, que a realidade é sempre mais complexa do que as nossas opiniões sobre ela. Mas, acima de tudo, o pensamento crítico é a recusa em ser mais uma ovelha neste rebanho. É a determinação em pensar pela própria cabeça, em vez de engolir passivamente o que os mídia, os políticos, as redes sociais e as tribos nos tentam impingir. É um não corajoso à pressão do grupo, ao medo de ser cancelado, à tentação do conformismo intelectual. Porque deixem-me dizer-vos, nada mata mais rapidamente o pensamento crítico do que o desejo de pertença, de ser aceite e de não fazer ondas. É quando abdicamos da nossa voz interior para nos fundirmos com a voz da maioria que nos tornamos presas fáceis para a manipulação e para a mentira. E isso, infelizmente, é o que vemos acontecer todos os dias nas nossas sociedades cada vez mais polarizadas. Pessoas inteligentes e bem-intencionadas que se deixam levar pela histeria coletiva, que repetem slogans vazios como se fossem papagaios, que se juntam a campanhas de ódio sem se questionarem se estarão do lado certo. Tudo para não serem excomungados da sua tribo de ideologia, para não perderem o seu lugar no lado certo da história. Vemos isso acontecer com os nossos filhos. Vemos isso acontecer com os nossos amigos. Vemos isso acontecer por todo o lado. E se isto te parece assustador, eu compreendo. Porque pensar criticamente é abdicar da falsa segurança dos dogmas. É aventurar-te numa terra incógnita da incerteza e da dúvida. É aceitares que não há respostas fáceis. Tal como o crescimento pessoal que tanto falamos no Quem Cala Consente. É um trabalho pessoal. É um trabalho que demora tempo. Aqui, o pensamento crítico é igual. Não há respostas fáceis para os problemas que nos afligem. A verdade é muitas vezes cinzenta e fugidia. Mas acreditem em mim quando vos digo que não há aventura mais libertadora, mais enriquecedora para a alma do que o pensamento crítico. Porque é quando nos libertamos das amarras do pensamento de grupo que nos tornamos verdadeiramente livres, livres para explorar todo o espectro de ideias humanas, para aprender com quem pensa diferente de nós, para crescer intelectual e moralmente. É aqui que a empatia se torna o nosso maior aliado. Porque a empatia, no fundo, é a capacidade de pensar criticamente sobre a experiência do outro. E se querem dicas práticas para cultivar esta empatia, aqui ficam algumas, correndo o risco de me repetir dos últimos episódios e até de episódios anteriores. Façam um esforço consciente para sair das vossas bolhas ideológicas. Leiam autores, sigam pensadores, conversem com pessoas que desafiem as vossas certezas. Não para se converterem, mas para compreenderem. Quando discordarem de alguém, resistam ao impulso de reagir com raiva ou desdém. Em vez disso, façam perguntas genuínas, tentem entender, façam debates e não guerras. Tentem perceber o contexto, as experiências, os valores que moldaram as perspectivas diferentes. E, na verdade, isto é praticar a arte da escuta ativa. Quando alguém estiver a falar, dar-lhe atenção. Não estejam apenas à espera da vossa vez para poder responder e interromper. Estejam verdadeiramente presentes, com a intenção de compreender e de aprender, criando uma autorreflexão. E talvez o mais importante, praticar a compaixão, claro. Lembrem-se que todos sofremos e todos temos medos e falhas. Todos estamos a fazer o nosso melhor num mundo imperfeito. Deixem que essa humanidade partilhada seja a base do vosso envolvimento com o outro. Sei que nada disto é fácil. Vivemos em tempos de extremismo, de certezas estridentes e angústias existenciais. A tentação ao tribalismo, à demonização daquilo que é diferente, nunca foi tão forte.
Mas é precisamente por isso que o nosso compromisso com o pensamento crítico e a empatia tem de ser ainda mais inabalável. Porque no meio deste turbilhão de ódio e desinformação, cada ato de compreensão, cada ponte construída sobre o abismo da diferença, é um ato revolucionário. Um ato de fé na capacidade da humanidade ainda ir a tempo de se transcender a si mesma. Porque no final é só da tensão criativa entre a firmeza das nossas convicções e a abertura do nosso espírito que pode nascer um mundo mais são. E já vai longo este episódio que se transformou quase numa espécie de dissertação filosófica sobre o politicamente correto, sobre a erosão da empatia e a asfixia da liberdade de expressão. Não quero que fiquem a pensar que estou a ser alarmista, porque, caros ouvintes, se têm estado atentos, já vai tarde para o alarmismo, porque já tudo se instalou. Estou simplesmente a ler os sinais dos tempos, como qualquer estudante de História e da psique humana é obrigado a fazer. E esses sinais dizem-nos que estamos a entrar em águas muito perigosas, que as tempestades que se avizinham testarão a nossa fibra democrática e o nosso caráter como nunca antes. E é por isso que vos lanço este desafio, em nome do futuro que aí vem, em nome do vosso crescimento pessoal, mas também da estabilidade social que estamos a prestar à minha filha e aos vossos filhos. Juntem-se a mim nesta resistência, mas não quero fazer uma tribo. Recuperem a vossa voz, o vosso pensamento crítico, a vossa capacidade de empatia. Recusem-se a ser silenciados pela turba justiceira, a serem intimidados pela inquisição do politicamente correto. Debatam. E se quiserem debater comigo, já sabem onde me encontrar, porque estou aqui todas as semanas a fazer o Quem Cala Consente para ti. E por isso, de ti, eu peço-te, espalha esta mensagem, espalha este episódio, partilha esta mensagem proibida com todos os que tu prezas. Convida-os a juntarem-se a este baluarte de razão, a este movimento de aprendizagem. Porque quantos mais formos, mais forte será a nossa voz. Mais difícil será silenciar-nos. Afinal de contas, o podcast é Quem Cala Consente. E é por aí estares, desde o início deste episódio mais intenso, que eu tenho a agradecer-te, assim, polvilhado com um sorriso. Então agora, coragem, valorosos ouvintes, mantenham os olhos postos no futuro, mesmo nas horas mais escuras. Mantenham a consciência e lembrem-se sempre das palavras imortais de George Orwell. Numa época de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Que a vossa revolução seja corajosa e compassiva. E se queres dizer coisas, fala comigo, diz-me de ti. Conta-me tudo. Faz-me perguntas. Vamos debater. Porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela. Portugal Místico. Foi feito para ti.